Aleluia, aleluia. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque temos vitória em seu nome. Oh, nome poderoso. Oh, Senhor, exaltamos o teu nome nessa noite, exaltamos a tua palavra. Exaltamos o Senhor no altar do nosso coração. Exaltado seja o Deus Todo-Poderoso. Oh, aleluia, aleluia. Oh, Senhor, consagramos esse tempo ao Senhor, esse culto. Consagramos esse tempo de palavra, Senhor, fala aos nossos corações. Fala aos nossos corações, Pai, porque nós ansiamos. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos receber do Senhor nessa noite. E nós estamos aqui exatamente para isso, Senhor. Estamos aqui para te adorar, para exaltar o Senhor, para receber do Senhor. Oh, obrigado, Pai, por todo o pensamento cativo a Cristo nessa noite. Obrigado, Pai, porque nos colocamos à disposição, Senhor, atentos para ouvir as instruções do Senhor, Pai, nessa noite. Oh, exaltado seja o teu nome. Exaltado seja, Senhor, a tua palavra. Oh, aleluia, há poder no nome de Jesus. Declare isso nessa noite, há poder no nome de Jesus. Oh, há poder no nome de Jesus. Clamamos Jesus. Clamamos Jesus. Clamamos pelo sangue de Jesus. Oh, Senhor, clamamos pelo sangue de Jesus sobre nossas vidas nesta noite. Oh, aleluia, obrigado, Pai, pela liberdade que nós temos, Senhor, de te louvar, de te adorar. Obrigado, Pai, porque hoje somos filhos, não somos escravos, somos filhos. Oh, o Senhor é o nosso Pai. Obrigado, Pai, obrigado, Senhor, obrigado, Pai. Te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Aleluia, amém, queridos. Graça e paz, boa noite, amém. Pode se sentar. Glória a Deus pela vida de cada um que está aqui nessa noite. Parabéns especial aí para os papais, né? Levanta a mão os papais de novo aí. Amém, muitos pais, glória a Deus. Que bênção, queridos, glória a Deus por esse dia. Graças a Deus por essa oportunidade que nós temos de estarmos aqui mais uma vez louvando o Senhor e recebendo do Senhor, amém? Queridos, o tema que o Senhor colocou no meu coração para essa noite é sobre a paternidade adotiva de Deus. O pessoal da mídia aí já pode pegar. A paternidade adotiva de Deus. Amém, queridos? Aleluia, diga comigo, eu sou filho. Filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. Vamos abrir lá em Romanos 8,14, por favor. Eu vou ler aqui na versão King James Fiel, mas os irmãos podem acompanhar aí. Romanos 8,14. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Romanos 8,14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Aleluia. Nós vamos ler até o 17, queridos, mas uma pausa aqui. Sabe, queridos, quem é filho de Deus, quem sabe a sua identidade em Cristo, queridos, não é guiado pela carne, não é guiado pelas paixões, não é guiado pelas preocupações, não é guiado pelo que está vendo. Quem é filho de Deus e sabe que é filho de Deus, queridos, é guiado pelo Espírito. Aleluia, glória a Deus por isso. Aleluia. Mas, queridos, isso é um privilégio para os filhos de Deus. Amém? Você é filho, queridos, então você é guiado. É a palavra de Deus que está falando. Os filhos são guiados pelo Senhor, pelo Espírito de Deus. Amém?
Não somos guiados por preocupações, queridos. Não somos guiados por problemas. Amém? Não somos guiados por notícias ruins. Não somos guiados por doenças. Nós somos guiados pela palavra e pelo Espírito. Amém? Aleluia. Isso faz parte da nossa identidade, queridos. Amém? Então vamos continuar, versículo 15. Porque não recebestes um espírito de servidão, para novamente temerdes, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Aleluia. Aleluia. Sabe, querido, sabe o que significa esse Abba, Pai? Significa papai, paizinho. Amém? É uma expressão que demonstra extrema intimidade com o Senhor. É uma expressão que demonstra muito carinho. É uma expressão que demonstra uma confiança extrema no Senhor. Você não chama de papai qualquer pessoa, não é verdade? Sim ou não? Você não chama papai de qualquer pessoa. Amém? Então, queridos, quando nós chamamos nosso Deus de Pai, porque Ele de fato é nosso Pai. E porque agora não estamos mais numa relação baseada no medo, como era na antiga aliança. Não temos mais uma relação baseada apenas no serviço, mas agora recebemos um espírito de adoção. O Espírito de Cristo, o Espírito de Deus habita em nós, queridos. Aleluia! E é exatamente por isso que nós podemos falar, papai, paizinho querido. Amém? Aleluia! Queridos, não existe outro Deus além do nosso Deus. Você pode chamar muitas coisas aí de Deus. Você não, mas as pessoas aí no mundo. As pessoas podem chamar muita coisa de Deus, queridos. Mas nós chamamos nosso Deus de Pai. Amém? Há uma grande diferença, queridos. Somente nesse ponto já é uma grande diferença entre o cristianismo e as outras religiões. Porque nós temos nosso Deus como Pai. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, é o nosso Pai. Aleluia! Glória a Deus! E queridos, aqui nesse versículo 15, já dá uma ideia que na verdade nós somos filhos adotados. Um espírito de adoção, demonstrando, queridos, que a nossa filiação a Deus foi uma filiação de filhos adotados. Acredito, irmão, que todos aqui saibam que Jesus era o único filho de Deus. O pai não tinha outros filhos, embora o quisesse. Jesus era o único filho, amém? Aleluia, aleluia. E queridos, quem é filho de Deus precisa aprender a confiar no Senhor. E é por isso que o Filho de Deus é guiado pelo Espírito, porque ele confia no seu Pai. É uma relação não baseada no medo, mas é uma relação baseada no amor. Aleluia. Queridos, se nós confiamos no nosso Deus, que é nosso Pai, nós ficamos tranquilos. Nós podemos descansar. Nós não ficamos preocupados. E eu sei, queridos, que às vezes as notícias, a pressão, os problemas da semana, muitas vezes, queridos, querem nos roubar a atenção, mas a gente deve novamente, toda vez que algo tentar tirar a nossa confiança, nós temos que nos voltar para a palavra. Amém? Aleluia. E no 15, né? Paramos aonde? No 16, né?
o mesmo Espírito dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Queridos, ninguém pode falar que você não é filho. Se você é filho de Deus, já recebeu o Espírito Santo, esse Espírito testifica, o Espírito Santo testifica no seu espírito que você é filho de Deus. Você tem essa confiança inabalável. E se alguém não tem essa confiança inabalável, queridos, você precisa entregar sua vida para o Senhor. Você precisa reconhecer a paternidade de Deus na sua vida. Amém? Porque os filhos, queridos, os filhos que têm o Espírito Santo no coração, e todo filho tem o Espírito Santo, amém? Todo filho de Deus tem o Espírito Santo dentro do coração, esse espírito de adoção, que não é um espírito de medo, é um espírito de amor. Todo crente tem esse espírito dentro, o Espírito de Deus, e é esse espírito que nos confirma no interior, por meio do testemunho interior, que nós somos filhos. Aleluia. Diga para você mesmo: eu sou filho. Aleluia, aleluia. Colossenses 1:13. Abra comigo. Você não é mais escravo, queridos. Você é filho. Você não é mais escravo. Você é filho. Aleluia. Colossenses 1:13 diz assim: Ele nos livrou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do seu amado Filho. 14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados. Queridos, na minha versão aqui está transferiu, acredito que na maioria das versões aí dos irmãos esteja transportou, né? Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amado. Aleluia. Fomos transportados para o reino do Filho. Aleluia. Não somos mais escravos do diabo. Aleluia. Sabe, queridos, quem não é filho de Deus é filho do diabo. Não tem meio termo aí, tá? Ou é filho de Deus ou é filho do diabo. Amém, queridos? E nós que cremos em Cristo, que já declaramos nossa confiança a Ele, entregamos nossas vidas a Jesus, fomos transportados do império das trevas, o qual éramos escravos, fomos transportados para o reino do Filho. Aleluia. E sabe, queridos, é muito interessante essa declaração de Colossenses 1:13, essa verdade. Porque, queridos, o reino de Deus não é um reino onde existe um rei e todos os outros demais são servos. Não é um reino que existe um filho herdeiro e todos os demais são escravos. O reino de Deus, queridos, o reino do Filho de Deus é um reino de filhos. O reino de Deus, queridos, é um reino de filhos. Quem está no reino de Deus, queridos, é filho. Todos os que estão no reino de Deus é filho, são filhos. Aleluia. Não existem escravos, não existem servos, são todos filhos. Aleluia. E sabe, queridos, nesse reino que é diferente dos reinos humanos, onde um rei passa herança para o seu filho, queridos, nesse reino de Deus, queridos, todos nós somos herdeiros. Todos os filhos são herdeiros. Não existe um único herdeiro, graças a Jesus. Não existe um único herdeiro, todos são herdeiros, amém? Aleluia, você pode se alegrar com isso, queridos? Aleluia. Então veja, queridos, que o reino de Deus é muito diferente do império das trevas. O reino de Deus é muito diferente dos reinos desse mundo. Porque os reinos desse mundo, queridos, e o império das trevas são baseados em domínio, poder, né, dominação e medo, onde todos servem o rei.
E, queridos, é bem verdade que nós servimos ao Rei dos Reis. Mas nesse reino, queridos, onde há um Rei dos Reis, todos nós somos reis. E reinamos com Cristo, amém? Aleluia! Não existe um único rei, amém? Todos nós somos reis. Por que você acha que a Bíblia fala Rei dos Reis? Está falando dos reis desse mundo? Não, está falando de todos nós. Aleluia! E nós fazemos parte desse reino. Nós fazemos parte dessa família real. Aleluia! Você faz parte da realeza de Deus. Aleluia! Aleluia! Todos nós somos reis com Cristo, amém? Aleluia! Que coisa maravilhosa, queridos. Como é bom saber nossa identidade em Cristo. Aleluia! Aleluia! Gálatas 4:4, por favor, abre comigo. Gálatas 4:4. Mais um versículo concordando com Romanos 8. Porque é sempre bom, queridos, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, confirmarmos toda a palavra de Deus, amém? Aleluia. Olha só o que está escrito Gálatas 4:4. Mas quando veio a plenitude dos tempos, ei, querido, você está na plenitude dos tempos. Aleluia. Eu e você, queridos, estamos na plenitude dos tempos, na dispensação da graça. Aleluia. Mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Aleluia. Está assim na sua versão, queridos? Na minha versão está, para que recebêssemos a adoção de filhos. A adoção de filhos. Versículo 6, e porque vós sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos vossos corações, que clama, Abba, Pai. Portanto, já não és servo, mas és filhos. Mas é mais filho. Se és filho, então és também herdeiro de Deus por meio de Cristo. Aleluia! Aleluia! Nós somos herdeiros, queridos. Nós somos herdeiros de Deus por meio de Cristo, porque nós fomos adotados pelo Senhor. Aleluia! Queridos, a palavra de Deus fala que todos pecaram. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Eu e você estávamos nessa condição, queridos. Nós não éramos filhos de Deus, não. Porque nós pecamos, queridos. Nós nascemos em pecado. Aleluia. Mas o Senhor, antes mesmo de nascermos, já tinha providenciado a Cristo para nós, amém? Aleluia, aleluia. Deus já havia predestinado Cristo para nos salvar, amém? E para nos fazer filhos, e para nos fazer herdeiros, aleluia. Acho que não lemos lá em Romanos 8,17, não precisa abrir. Acho que lemos até o 16, deixa eu ler aqui 8,17, não precisa abrir. E se filhos, então herdeiros, herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo. Aleluia. Nós somos herdeiros com Cristo, querido. Aleluia. Aleluia. A Bíblia, olha só o que eu anotei aqui. A Bíblia não diz apenas que Deus nos acolheu. Ele diz que nos fez herdeiros. A adoção muda nossa posição. A adoção de Deus muda nossa identidade. A nossa identidade era de filho do diabo, escravo do pecado. Mas a nossa identidade, após a adoção de Deus, a nossa identidade foi mudada para filho, para herdeiro. E co-herdeiro com Deus, co-herdeiro com Cristo.
Aleluia. Então, queridos, essa adoção mudou nossa identidade, mudou o nosso relacionamento com Deus, porque nós não tínhamos relacionamento com Deus, e mudou a nossa herança. Porque o nosso destino, queridos, não era lá muito bom, mas nosso destino foi alterado em Cristo. A nossa herança foi alterada em Cristo. Aleluia. Por isso, queridos, que quando você entende quem você é em Cristo, quem você é em Deus, quando você entende que você é filho, queridos, você para de se preocupar com as outras coisas, porque você é filho de Deus. Deus é seu Pai. Pastor Sérgio pregou aqui alguns domingos atrás sobre a bondade de Deus, queridos. Ele pregou muito bem sobre esse assunto. Eu, inclusive, indico você a retornar lá no YouTube e ouvir novamente essa ministração. Por falar no pastor Sérgio e Fabiana não estão aqui, porque eles foram buscar o professor do Rema, que vai começar a aula amanhã, amém? Foram lá no aeroporto buscar o professor do Rema, amém? Glória a Deus. Quem são os alunos do Rema aqui? Levanta a mão. Amém. Então, o seu professor já chegou. Glória a Deus. Pastor Sérgio e Fabiana foram buscá-los. Amém? Então, queridos, quando nós entendemos que Deus é bom, quando nós entendemos a bondade de Deus e quando nós entendemos que nós somos filhos, nós descansamos. E deixamos de ser guiados por problema, por notícia ruim, por circunstâncias, deixamos de ser guiados por essas coisas e passamos a ser guiados pela voz do Espírito dentro de nós. Passamos a ser guiados pela palavra de Deus. Amém? Aleluia. Queridos, eu e você recebemos um espírito de adoção que clama, que fala, Abba, Pai. Aleluia. Paizinho querido. Oh, aleluia. Infelizmente, queridos, parece que algumas pessoas que se dizem cristãs, né? Infelizmente, queridos, algumas pessoas, alguns crentes, ou que se dizem crentes, não conhecem sua identidade. Né? Tem muitas pessoas aí, dentro da igreja, ou também os desigrejados, que falam que são de Cristo, mas não conhecem sua identidade em Cristo. E não entenderam ainda que são filhos de Deus. Queridos, enquanto nós não entendemos que nós somos filhos de Deus, a nossa vida não é mudada. Enquanto nós não entendemos nossa identidade no reino de Deus, a nossa vida continua sempre a mesma. E sabe, queridos, muitas dessas pessoas são exatamente essas pessoas que não entendem sua identidade, sua filiação no reino de Deus, são exatamente essas pessoas que ferem o corpo de Cristo. São exatamente essas pessoas que falam mal da igreja, que são contra, muitas vezes, inclusive, a pregação de dízimo, são contra confrontos, fala que na igreja não pode ter confronto, você não pode falar o que é pecado e o que não é. Sabe, queridos, há sim um movimento muito forte, né? Tanto de pessoas dentro da igreja como de pessoas fora da igreja, que estão recusando o reino, que estão recusando sua filiação no reino, e ainda por cima tem a coragem de falar e difamar a igreja. Muitos desses, queridos, inclusive falam em atualizar a Bíblia, né? Infelizmente. Pessoas, queridos, que ainda não receberam o espírito de adoção. Porque se tivessem recebido o espírito de adoção, entenderia que quando você é feito filho de Deus, você agora faz parte da família de Deus. E o irmão que está do seu lado, as igrejas do Senhor, faz parte da família de Deus. Queridos, quando você entende que a igreja de Cristo é a família de Deus, como que você pode ter como que eu posso usar a palavra? Como que essa pessoa pode ter a audácia, essa palavra que eu queria.
Como que essa pessoa pode ter a audácia de difamar o corpo de Cristo? Como que essa pessoa pode ter a audácia de falar que a Bíblia precisa ser atualizada? Sabe, queridos, muitas pessoas estão se perdendo nesse progressismo que está dentro da igreja, não estou falando que está dentro da nossa, mas que está dentro da igreja evangélica brasileira. Esse progressismo está muito forte, onde o social, a assistência social é importante, mas nesse contexto dessas comunidades, a assistência social e fazer o bem ao próximo está em primeiro lugar, é mais importante, inclusive, que sua filiação em Cristo. Você está aqui comigo, queridos? Amém? Sabe, queridos, quem se diz parte do corpo de Cristo deve amar a igreja, deve defender a igreja. Nós temos erros? Temos, estou falando da igreja como um todo. Mas nós defendemos a igreja, queridos, porque é corpo de Cristo, é família de Deus. A gente tem que ter temor no coração de falar mal de pastores e falar mal de igrejas. Se eles erraram, cara, Deus é o juiz. Deixa para lá, Deus é o juiz. Não fica sendo boca de escândalo. E agora com as redes sociais, aí o negócio pega fogo, né? O escândalo pega fogo, todo mundo compartilha, todo mundo comenta. Sabe, queridos, toda vez que você comenta sobre um escândalo, seja no Instagram ou no YouTube, o algoritmo potencializa aquela história. Ele coloca ainda mais em evidência, só de você escrever lá qualquer coisa. Aquele escândalo pega mais peso, e você é o responsável por isso quando você escreve um comentário lá, ou quando você curte, ou coloca uma reação. Queridos, a gente tem que fugir desses escândalos. Deixa que cada igreja resolva aí seus problemas, deixa que o Senhor julgue todos que estiverem errados, queridos, mas nós não podemos fomentar isso. E nós não podemos deixar a igreja por causa de problemas da igreja. Porque nós somos filhos e amamos a Deus e queremos estar com a família de Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Queridos, a nossa adoção como filhos teve um preço muito alto. Lá em João 3,16, não precisa abrir, um versículo muito famoso, talvez um dos mais famosos da Bíblia. Porque Deus amou tanto ao mundo, na minha versão, que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Jesus pagou o preço, queridos, que eu e você não poderíamos ter pago. O Filho unigênito, o Pai só tinha um filho, era o Filho de Deus, Jesus. O Filho unigênito foi entregue, queridos, por minha e por sua vida. Aleluia. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, queridos, isso deixa muito claro que não são todos filhos de Deus. Muitas vezes a gente aprendeu isso já desde criança. Ah, todos são filhos de Deus. Não é verdade, queridos. Todos são criaturas de Deus. Mas filho é quem crê em Jesus. É quem crê que Jesus morreu e ressuscitou para que você fosse filho. Aleluia. Aleluia. João, abra comigo lá, esse pode abrir, João 1,12. Logo no capítulo 1 de João, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, a eles... Vou repetir, porque talvez os irmãos estão abrindo. João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, quem recebeu Jesus aqui? Aleluia. A eles deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Somente a eles, a todos quantos o receberem. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, Deus não enviou Jesus apenas para tirar pecadores do inferno.
Deus enviou Jesus, queridos, porque Ele queria trazer filhos para casa. Ele queria trazer filhos para a família dele. Aleluia. Ele queria trazer reis para o seu reino. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Você é filho, queridos. Aleluia. Nós temos que ter essa convicção dentro de nós. Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, nós temos que conhecer o coração do nosso Pai. Se somos filhos, temos que conhecer o coração do nosso Pai. Por isso que eu falei, escute novamente a ministração do pastor Sérgio de alguns domingos atrás, que ele ministrou sobre a bondade de Deus. Porque a gente tem que conhecer o coração do nosso Pai. Aleluia. Vamos abrir lá em Lucas 15. Lucas 15, na parábola do filho pródigo. Queridos, é um texto bem longo, não vou ler todo para não perdermos muito tempo, mas vamos ler a partir do versículo 20. Você conhece a história, provavelmente já ouviu, e nós sabemos, queridos, que esse filho mais jovem, de um certo pai, pediu a herança para o seu pai, e saiu pela vida aí, gastando a herança com farra, festa e bebedeira e tudo mais. Você conhece a história. Ele queimou todo o dinheiro, ficou sem dinheiro nenhum, ficou tão pobre, que não tinha mais dinheiro para comer. E ele trabalhando lá com os porcos, desejando comer aquela comida, porque ele estava com fome, ele se lembrou que até mesmo os empregados do seu pai comiam melhor. E ele pensou, se arrependeu e desejou voltar para a casa do seu pai, e assim o fez. Então vamos ler a partir do versículo 20, para ganhar tempo, leia depois em casa os outros versículos anteriores. Então, versículo 20, e ele levantando-se foi para seu pai. Mas estando ainda longe do caminho, seu pai o viu e teve compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e a tua vista, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei a melhor veste e vestiu. Ponde-lhe um anel em sua mão e calçados em seus pés. Trazei aqui um novilho cevado, matai-o e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e vive novamente. Tinha se perdido e foi achado. E eles começaram a alegrar-se. Ora, o seu filho mais velho estava no campo, e vindo ao aproximar-se da casa, ele ouviu a música e as danças, e ele chamou um dos servos e perguntou: o que significam aquelas coisas? E ele lhes disse: o teu irmão chegou, e teu pai matou o novilho cevado, porque ele o recebeu são e salvo. E ele se irritou e não queria entrar. Portanto, saindo o pai, lhe rogava. E ele respondendo disse a seu pai: eis que eu te sirvo há tantos anos, e em nenhum momento eu transgredi um mandamento teu. Contudo, tu nunca me deste um cabrito para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. Mas vindo este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as prostitutas, mataste-lhe o novilho cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que tenho é teu. Tudo o que eu tenho é teu. Mas era necessário fazer festa e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e vive novamente. Tinha se perdido e foi achado. Aleluia.
Queridos, essa história realmente é muito interessante. Alguns pontos aí me chamam a atenção. Primeiro ponto, tanto o filho mais velho, que ficou chateado com o pai pela festança, tanto o filho mais velho como o filho mais novo não conheciam o coração do pai. Eu vou repetir. Tanto o filho mais velho como o mais novo ainda não conheciam o coração do pai. O mais novo está óbvio que ele não conhecia, né, até mesmo por tudo que ele fez, né? Mas o mais velho, queridos, que passa uma ideia de sensatez e de racionalidade, na verdade, essa suposta sensatez nada mais é do que a ausência da consciência de filho. Ele se comportava muito mais como um servo do pai do que como um filho. Ele tinha uma consciência de servo e não de filho. Então, tanto um como o outro não conheciam o coração do pai. Queridos, o coração do pai se alegra quando o filho volta para casa. O coração do pai, queridos, restaura aquele perdido que chega, seja pela primeira vez, ou seja aquele que já estava na igreja e se desviou. O coração do pai sempre vai se alegrar, queridos, com a chegada de alguém que estava em pecado, que estava longe dele e que se decide por se chegar a ele. Deus sempre vai receber esses, queridos. Deus sempre vai colocar um anel no dedo, vai colocar um calçado novo, vestes novas, aleluia, e vai se alegrar pelo retorno do filho. Esse é o coração do pai, queridos, esse é o coração que o filho mais velho não conhecia, esse é o coração do pai que o filho mais novo também não conhecia. Aleluia. Isso nos dá um alerta, queridos, que é possível estar na casa do pai, viver dentro da casa do pai e não conhecer o coração dele. Aleluia. Queridos, é possível estar na igreja e não conhecer a sua identidade, sua filiação. Aleluia. Por isso, queridos, que nós temos que buscar o Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, na palavra, em oração, queridos, e Deus vai se revelar a nós, porque Ele quer ser encontrado, Ele quer receber a todos. Jesus morreu por todos, queridos, Ele quer que todos, a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, nós não merecíamos ser filhos de Deus, porque éramos pecadores, filhos do diabo, filhos da desobediência, mas Ele nos amou tanto, queridos, ao ponto de dar o seu único filho, seu filho unigênito, e isso Ele fez, queridos, para que Ele pudesse nos adotar como filhos. Nós não éramos filhos de Deus, queridos, mas Ele nos adotou como filhos. Aleluia. Nós éramos indignos, pecadores, merecedores da ira, mas Ele entregou o seu Filho e nos alcançou. Aleluia. Sabe, queridos, esse assunto de adoção me chamou a atenção. E aí eu fui buscar o que significa adoção, né? Principalmente do ponto de vista jurídico, do ponto de vista legal. E aí, queridos, eu vendo o significado de adoção, eu percebi que, na verdade, as pessoas que colocaram isso nas leis dos países, na verdade, elas se inspiraram em Deus, na palavra de Deus. Porque o primeiro que inventou sobre a adoção foi o próprio Deus. Amém? Olha só, juridicamente, a paternidade adotiva
não é somente um vínculo de afeto. Eu estou lendo aqui uma definição, amém? Então vou repetir. A paternidade adotiva não é somente um vínculo de afeto, mas é também uma responsabilidade jurídica estabelecida entre os pais, né? Tanto o pai e a mãe, entre os pais e o filho adotivo, né? Entre os pais e o adotado. Preste atenção, garantindo os mesmos direitos, os mesmos deveres da filiação biológica. Eu vou ler de novo. A paternidade adotiva não é somente um vínculo de afeto, mas é também uma responsabilidade jurídica estabelecida entre os pais e o filho adotivo, garantindo os mesmos direitos e deveres da filiação biológica. Aleluia. Queridos, isso é bíblico. Porque nós não merecíamos nada. Deus não precisava nos adotar. Sabia disso, queridos? Ele não precisava nos adotar. Mas Ele amou o mundo de tal maneira que deu Jesus por nós. E legalmente falando, quando Deus nos adota em Cristo como filhos, nós passamos a ter os mesmos direitos que o próprio Senhor Jesus. Nós passamos a ter a mesma herança que Jesus. E pelo que nós lemos agora mesmo, não são apenas os direitos, mas também são os deveres. Agora, como filhos queridos, nós temos os mesmos direitos e deveres que Jesus. E Jesus, queridos, falava bem abertamente que ele tinha uma fome. E essa fome que ele tinha era em fazer a vontade de Deus. Jesus tinha essa consciência desse dever que ele tinha em cumprir a vontade de Deus. Então, queridos, nós somos filhos, amém? Nós temos os direitos e a herança que Cristo tem, mas também nós temos os deveres. E como filhos, nós temos o dever de obedecer nosso Pai. É assim naturalmente, é assim espiritualmente. Os filhos não têm que obedecer aos pais. Nós também temos que obedecer ao nosso Pai. Nós não temos apenas direito a uma herança, mas nós temos também o dever de cumprir a vontade do Pai. Amém, queridos? Aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Então, queridos, a paternidade adotiva funciona por meio de um processo legal e irrevogável. A paternidade adotiva funciona por meio de um processo legal irrevogável. Aleluia! Glória a Deus, queridos. Se nós somos filhos, queridos, está feito. Você não precisa temer mais doença, você não precisa mais temer o inferno, porque você já é filho. Você foi salvo, queridos, de toda a maldição da lei, de toda a miséria, de toda a doença, de toda a desgraça, porque você é filho. Aleluia. Glória a Deus. Então, queridos, esse processo legal e irrevogável estabelece um vínculo de filiação idêntico ao biológico. Então, queridos, quando Deus nos adota como filhos, Ele nos vê como vê Cristo. Ele nos vê da mesma forma. O Senhor não faz acepção de filhos, amém? O Senhor não faz acepção de pessoas. Quando Deus nos vê, Ele não vê nossos pecados, não vê onde nós falhamos, onde nós caímos no passado, o que nós fizemos antes de aceitar a Cristo. Ele não olha isso. Quando Ele nos vê, Ele vê como vê a Cristo, puro, sem pecado, Filho de Deus,
justiça de Deus, rei sacerdote, aleluia. Ei, queridos, você pertence a uma família real, você pertence a uma linhagem divina, aleluia. Queridos, se você não entender isso, se você não valorizar isso, queridos, a sua filiação, a sua identidade em Cristo, ninguém vai valorizar por você, aleluia. Então, queridos, se somos filhos de Deus, você concorda que nós devemos honrar a Deus, se somos filhos? E hoje é dia dos pais, né? Nós não devemos honrar nossos pais naturais? Sim ou não? Abre lá comigo, em Romanos 13, 7, rapidamente, Romanos 13, 7. Irmãos, nosso dever não é só apenas honrar nossos pais, não, a gente tem que fazer isso. Mas, em primeiro lugar, nós temos que honrar em nosso Pai Celestial, amém? Romanos 13, 7 diz assim: portanto, dai a cada um o que deveis, a quem deveis tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Queridos, nós devemos honra a Deus, aleluia. Nós devemos honrar o Senhor, queridos, com todo o nosso coração, buscá-lo com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, porque Ele é nosso Pai. Aleluia. Ele nos adotou, nós não merecíamos ser filhos, mas Ele nos adotou. Se você considera isso importante, queridos, você tem que amar seu pai, da mesma intensidade que Ele te amou. Amém, queridos? Se eu e você, queridos, estamos na família de Deus, não é para viver uma vida de qualquer jeito, mas é para viver uma vida em temor, em santidade, buscando o Senhor. Amém? E lá em Efésios 6, abre lá comigo, Efésios 6, versículo 1. Efésios 6, versículo 1, diz assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Versículo 2, honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Quem quer viver bem? Ninguém, meu Deus do céu. Aleluia. Quem quer ter longos dias sobre essa terra? Então, queridos, devemos, pela Bíblia aqui, pelas Escrituras, devemos honrar nossos pais. E isso, queridos, está lá em Êxodo, Deuteronômio, faz parte dos 10 mandamentos. Por isso que o texto aqui está falando que é o primeiro mandamento com promessa, porque dentre esses mandamentos, entre os 10 mandamentos, esse é o primeiro mandamento descrito como uma promessa, e é uma promessa de vida longa, é uma promessa para que tudo vá bem na sua vida. E queridos, se essa promessa vale com relação à honra, a pais naturais, imagina com relação ao nosso Pai Celestial. Aleluia. Queridos, é muito sério isso, porque antes de você, depois que você aceita Jesus, antes de você ser filho do seu pai natural, você é em primeiro lugar filho de Deus. Se seu pai ou sua mãe quiser que você faça alguma coisa que desagrada ao Senhor, você vai escolher agradar a quem? A seu pai ou a Deus? Nós devemos obediência aos nossos pais. Mas quem é o primeiro lugar do nosso coração? Querido, nós somos filhos e cordeiros com Cristo. Imagina que a sua posição é estar assentado ao lado de Cristo, na mesma mesa. Aleluia! Você não é um coitado,
você não é uma coitada, você é filho de Deus. Para de sentir pena de si mesmo. Para de se lamentar pela sua vida, pelos fracassos que já aconteceram. Ei, lembre-se que você é filho. Você é herdeiro com Cristo. Aleluia. Você foi abençoado, queridos, com toda sorte de bênção. Aleluia. Sabe por que muitas vezes nós não vivemos isso, queridos? Porque estamos mais conscientes da nossa filiação natural e terrena do que nossa filiação celestial. Antes de qualquer coisa, queridos, eu e você somos filhos de Deus. Antes de sua posição social, antes de sua profissão, antes de sua graduação, do seu mestrado, doutorado, antes de qualquer coisa, queridos, o seu principal e maior título é que você e eu somos filhos de Deus. Aleluia. Não podemos perder essa consciência, queridos. É porque muitas vezes perdemos essa consciência que nós deixamos de honrar o Senhor. Aleluia. Colossenses 3:20 disse: filhos, obedecei em tudo a vossos pais, pois isso agrada ao Senhor. Queridos, se obedecer aos pais agrada ao Senhor, como não honrar nosso Pai, queridos? Que nos transportou, que nos tirou do império das trevas, que nos tirou de uma servidão, escravidão do pecado. Como não amar nosso Pai, queridos? Como não honrar nosso Pai? Como que a gente pode honrar nosso Pai natural e não honrar nosso Pai celestial? Aleluia. Queridos, Ele nos adotou. Ele nos adotou porque nós estávamos perdidos, apanhando do diabo. Mas Ele nos amou, Ele nos adotou. Aleluia. Abre comigo lá em 2 Crônicas 16:9. 2 Crônicas 16:9. Aleluia. O Senhor te ama, queridos. O Senhor te ama. O Senhor ama a mim, ama a você. Exatamente porque Ele nos ama que Ele deu a Jesus. Você não precisa de nenhuma outra prova de amor dEle, queridos. Porque Ele já deu a maior prova que Ele poderia ter dado. Aleluia. 2 Crônicas 16:9 diz assim: porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Aleluia. Seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Queridos, quem é filho e quem tem a consciência da sua filiação em Deus, tem Deus em primeiro lugar. Tem um coração totalmente dele. E o Senhor está exatamente buscando aqueles que têm o coração totalmente dele. O Senhor está procurando, o Senhor está buscando aqueles que o buscam em espírito e em verdade. O Senhor está procurando, o Senhor está buscando, Ele quer se mostrar forte, Ele quer se mostrar fiel, Ele quer manifestar a paternidade dEle na sua vida. A única coisa que Ele quer, queridos, é o seu coração.
é o meu e o seu coração. Aleluia. O Senhor quer cuidar da minha e da sua vida, queridos. Mas é preciso que tenha da nossa parte a disposição de querer ser cuidado. E isso significa muitas vezes abrir mão de suas vontades. Quando Deus fala para fazer algo que você não quer fazer, mas por amor a Ele você faz. Porque o seu coração é dele. Porque você entende que você é filho. Que você foi adotado mesmo sem merecer nada. Nós não merecíamos nada, e Deus não devia nada a nós. Ele não era obrigado, queridos, a nos salvar. Ele não era obrigado a nos adotar, mas Ele quis, porque Ele ama eu e você. Aleluia, aleluia. Hebreus 11:6, não precisa abrir, texto muito conhecido por nós. Porém, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que Ele existe e que é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Aleluia. Sabe, queridos, fé, biblicamente falando, de acordo com Hebreus 11:6, fé é confiança em Deus. Fé é crer não somente que Deus existe, mas que Ele é seu Pai e cuida da minha e da sua vida. Aleluia. Oh, aleluia. Falar que ter fé, que tem fé, queridos, e não confiar em Deus não é fé. Aleluia. Nós temos que crer, queridos, que Ele cuida de nós, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Aleluia. Aleluia. Tiago 1,17. Abre comigo lá, Tiago 1,17. Tiago 1,17 diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. De sua própria vontade, diga comigo, de sua própria vontade. Deus não foi obrigado por ninguém. De sua própria vontade, gerou-nos pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Aleluia. Deus fez isso, Deus adotou a mim e a você por vontade própria. Ele nos adotou como filhos por sua vontade, por seu amor. Aleluia! Glória a Deus! E, queridos, quem confia no Pai, sabe que do Pai não vai vir coisa ruim. Sabe que do Pai das luzes vem tudo que é bom. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem dele, queridos. Quem é filho não tem medo que o pai vai colocar um câncer na sua vida. Quem é filho não tem medo, queridos, da miséria, não tem medo de doença, não tem medo de pobreza, porque sabe que todas essas coisas já foram levadas na cruz. Aleluia! Ele se fez maldito em nosso lugar, para que nós fôssemos abençoados e tivéssemos aliança com Deus. Ei, queridos, você faz parte da família de Deus. Você faz parte do reino. Você faz parte do reino. Sua filiação não é aqui no Brasil. Sua filiação não é no Paraná. Sua filiação não é na sua família. Sua filiação é em Deus. Aleluia. Qual é sua consciência? De quem você é naturalmente ou de quem você é em Cristo? É isso que vai definir o meu e o seu futuro. Aleluia. Efésios 1:4. Glória a Deus. Gostaria de chamar o louvor. Efésios 1:4
Aleluia. Conforme Ele nos escolheu, conforme Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, que devemos ser santos, sem culpa diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo a complacência da sua vontade. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo e nos predestinou para filhos. Ei, queridos, você foi predestinado em Cristo para ser filho. Aleluia! Antes da fundação do mundo, queridos, antes do mundo ser formado, antes de Deus criar Adão e Eva, você já foi predestinado para a salvação. Você não foi predestinado para a morte, você não foi predestinado para a miséria, você não foi predestinado para a doença, você foi predestinado para a adoção em Cristo Jesus, você foi predestinado para ser filho de Deus. Todos os homens e todas as mulheres foram predestinadas em Cristo, e todos quanto receberem, serão feitos filhos de Deus. É simples assim, mas muitas vezes a gente complica. Mas é simples. A salvação é simples, queridos. E Ele fez isso segundo a complacência da sua vontade. Ele fez isso por livre, espontânea vontade. Simplesmente por amor, queridos. Você não foi adotado porque Deus teve pena de você. Ei, você não foi adotado porque Deus teve pena de você. Ei, você foi adotado porque Deus te ama. E porque Ele te ama, Ele te predestinou em Cristo Jesus a salvação. Ele te predestinou a adoção de filhos. Aleluia. Aleluia. Antes da fundação do mundo, Ele já tinha decidido fazer de pecadores filhos. Aleluia. A vontade de Deus, queridos, é encher a casa de filhos. Amém? A vontade de Deus é encher a casa de filhos. É por esse motivo que a igreja está aqui, na terra. Porque se não houvesse esse motivo, queridos, assim, quando aceitássemos Jesus, poderíamos ir para a glória. Mas Ele nos quer aqui, queridos, porque o Pai quer encher a casa de filhos. Mas é a missão de Cristo, e essa é a missão da igreja. Amém? Então, queridos, se Deus é de fato nosso Pai, se Deus realmente é nosso Pai, a pergunta que nós devemos fazer é: Senhor, como eu posso lhe agradar hoje? O Senhor é meu Pai, e eu quero nesse dia fazer a sua vontade. Aleluia. Sabe, queridos, essa tem que ser uma oração não somente que a gente faz num dia especial, como no Dia dos Pais. Essa tem que ser uma oração diária, queridos. Amém? Se Deus é nosso Pai, estamos vivendo de fato como filhos. Lembra, queridos, que nós herdamos não somente os direitos, nós herdamos não somente a herança, mas também nós herdamos os deveres. Amém? Aleluia, aleluia. Pode apagar as luzes, queridos. O grupo de louvor vai conduzir um momento de louvor aqui. E eu quero que eu e você tenhamos uma oração de consagração a Deus, reconhecendo a paternidade dEle em nossas vidas.
reconhecendo, queridos, que nós não merecíamos, mas Ele simplesmente decidiu nos amar, Ele simplesmente decidiu nos adotar como filhos, Ele simplesmente nos trouxe para o seu reino, onde não somos mais escravos, não somos mais servos do pecado, mas agora somos filhos, temos acesso a Deus, temos acesso ao seu reino. Aleluia. Tenha um tempo de entrega ao Senhor nessa noite. Foi como eu disse, queridos, nós temos que fazer orações como essas, não somente num culto especial, mas todos os dias. Pai, sou teu filho. O que o Senhor quer que eu faça hoje? Entregue ao Senhor sua vida. Tenha esse tempo, em nome de Jesus.